Gente, nós estamos com 6 grávidas na igreja, olha que bênção. Eu queria chamar essas grávidas aqui, porque nós vamos orar por elas, amém? Amém? Então vamos lá, eu vou chamar aqui a Rayane, a Eugênia tá aí? Tá não, né? A Sâmia, vem cá, vem cá. Pode subir. Eu queria chamar o pastor Marlon para fazer essa oração. A Ilana. A Ingrid está aí? E a Kélvia. Fica desse lado aqui, ó. Tem mais alguma grávida aí, gente? Que eu não estou sabendo? Venha que nós vamos orar. Meus irmãos, por isso que nós estamos aumentando o Kids, amém? Então repita comigo assim: Senhor Jesus, eu quero ser bênção na vida dessas crianças. Por isso, eu vou investir na reforma da salinha. Amém? Ó, eu vou pedir para elas falarem assim: quantas semanas e a data do parto. Tá bom? 15 semanas, 24 de agosto. 23 semanas, 2 de julho. 36 semanas, 24 de março desse mês. 13 semanas, 7 de setembro. 4 semanas, 1º de novembro. Ai, meu Deus do céu. Como que eu vou pregar agora, hein? Ora pelas grávidas, amor. Tá vendo, gente? Eu profetizei, não foi? Não foi? Não foi que eu profetizei? Se você tiver algo para realizar em Deus, profetiza, amém? Estenda suas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus eterno, por cada uma dessas grávidas. Ó Pai eterno, te agradecemos, meu Pai, pelo milagre da vida. Porque é o Senhor, meu Pai, que coloca, Senhor Deus eterno, as vidas, meu Pai, nessas vidas. Eu estou até gaguejando. Pai eterno, abençoe a vida de cada uma dessas mulheres, meu Pai. Abençoe a vida daquelas que não puderam vir. E nós, em nome de Jesus, meu Pai, declaramos, meu Pai, uma gestação tranquila, um parto tranquilo, debaixo da graça, da unção do Senhor. Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, pelo milagre da vida. No nome de Jesus, amém! Segurou quanto tempo? Uhul! Amém, gente. Peraí, reverendo. Calma, irmã. Talvez esse fique mais para frente, essa surpresa aí. Meus irmãos, o mês de março é um mês muito bonito. Ele mesmo falou hoje de manhã para a gente, é o mês mais bonito. E as surpresas começaram na quinta-feira e vão continuar hoje. E eu quero convidar aqui à frente os meus irmãos tão preciosos que estão liderando as igrejas que são os GCs de implantação Filhos de Lagoinha Sertão. Lagoinha Crato, Lagoinha Barbalha, por favor. Os reverendos bispos Tiago, bispo Adriano. E nós queremos te entregar algo. Eu quero que você venha para cá, porque a mídia está trabalhando firme e forte.
Isso aqui, tudo isso é pouco para agradecer o carinho, o cuidado, a dedicação que você tem dado a cada um de nós. Boa noite, igreja. Queria que todos os líderes ficassem em pé nessa casa. Os líderes da igreja. Queria que viesse à frente, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui já recebeu visita dos pastores? Para cuidar, para conversar, para discipular, para escutar. Então, dá para ver que esses pastores, né, principalmente o nosso pastor, vamos falar hoje dele, tem esse coração assim, grande, que acompanha, que ama. Então, nós agradecemos a Deus pela vida que Deus colocou na nossa caminhada, né, pela vida dele. Nós agradecemos muito, muito a Deus por esse homem que ele é. Amém? Então, nós queremos orar pela vida dele. Você, por favor, levante a sua mão para a gente orar pela vida dele. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Marlon, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Pai, pela vida dele, abençoar com uma unção dobrada, Senhor. Coloca, meu Deus, as tuas palavras na boca dele. Coloca, Senhor, a tua palavra no coração dele. Que ele venha ser usado cada vez mais para a tua honra e tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus, vem capacitá-lo. Vem descer um óleo novo, meu Deus, nesse novo período. Dessa nova criança que está sendo gerada, meu Deus, nossa pastora, meu Deus, em nome de Jesus, que ele venha ser usado cada vez mais nessa casa, lá fora, acompanhando, discipulando, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, leva, meu Deus, aonde o Senhor quer. E usa, meu Deus, a boca dele para falar as tuas palavras, em nome de Jesus, Senhor, que venha fogo, meu Deus, sobre o coração dele, meu Deus, que venha incendiar, meu Deus, essa cidade, em nome de Jesus, Senhor, que os teus sonhos venham se realizar cada vez mais na vida dele, meu Deus, em nome de Jesus, venha abençoar esse novo ciclo, meu Deus, em nome de Jesus, Vamos cantar os parabéns? Parabéns pra você. Ei, ei. A igreja fica de pé, por favor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Pastor, nós queremos que você se assente, mas ainda não acabou. Eita! Vem mais. Pode soltar. Espera só um minutinho, DJ. Deixa o reverendo se assentar. Pode soltar, Marcos. Olá, meu querido pastor Marlon, feliz aniversário, que alegria poder celebrar com você mais um ano de vida, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, em nome de Jesus. Alegria saber que Deus tem te sustentado aí nesse lugar, tem derramado da graça dele sobre a sua vida, que a unção do Senhor tem estado sobre a sua vida, sua casa, e que Deus continue te abençoando mais e mais. Amamos a sua vida, e eu tenho certeza que o que tem acontecido até agora é só o começo. O melhor de Deus ainda está por vir sobre essa região aí, e sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro para que a força do Senhor, o vigor do Senhor, o vigor de Moisés, de Josué e Calebe, seja sobre a sua vida em todo o tempo,
e que você continue sendo relevante aí nesse lugar. Forte abraço, parabéns! Olá, meu querido pastor Marlon, toda a sorte de bênçãos sobre você e toda a sua casa, tudo aquilo que Deus tem te confiado. Querido, uma alegria para mim enviar essa mensagem para você no dia do seu aniversário. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, está escrito: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Certamente Deus cuidou de você nesse último ano que se passou, e até aqui, em tudo que você viveu, Deus cuidou de você. Mas o C.S. Lewis, ele disse o seguinte, que as coisas que nós deixamos para trás não se comparam às coisas que vão nos aguardar pela frente. Porque à frente nós temos muito mais coisas melhores do que o que nós deixamos para trás. Esse é o meu desejo para você. Que o que Deus tem para você daqui para frente não se compare ao que você já viveu até o dia de hoje. Que Deus te abençoe, te sustente, te fortaleça. Espere grandes coisas de Deus. Feliz aniversário. Olá, Marlon, passando para desejar a você, meu querido, um feliz aniversário, que Deus abençoe muito esse novo ano que se inicia na sua vida, que seja um ano de crescimento espiritual, experiências novas com o Senhor, de frutificação no seu ministério, que você possa colher muitos frutos aí na sua igreja, na sua família, e que Deus possa abençoar ricamente também o seu coração, a sua saúde, para que você possa cumprir o propósito a qual Ele designou, Ele te chamou e Ele tem te vocacionado. É um prazer fazer parte desse momento e eu quero te abençoar com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Parabéns e um beijo no seu coração. Olá, meu querido pastor. Glória a Deus. Tinha que ter alguém para trocar comigo, né? Porque como que prega agora, né? Pregando, né? Amém? Lição que a gente tira de guardar segredo. Gente, não vale a pena uma vida dupla, né? Você tem que ficar guardando celular, apagando mensagem. Meu Deus, isso não é de Deus, né? Então, se você tem uma vida dupla aí, aceita Jesus. Amém? Porque eu fiquei 5 dias escondendo, né? As dores, a programação ali, né? Acho que de homem, só o Marcos que sabia, né, Marcos? Para fazer a arte da Manuela. Mas essa gravidez, ela é uma promessa de Deus, né? Só vou falar um pouco porque a minha gravidez da Manu foi muito sofrida, assim, né? Nós chegamos aqui, a gente não tinha móveis. Às vezes eu estava cansada de ficar deitada, orava por uma cadeira, por um espaço melhor, por coisas que a gente não tinha. Deus foi suprindo, mas para nós era muito difícil, a gente ainda não tinha uma igreja, né? A gente não conhecia muitas pessoas, então a gente sem carro para fazer exame, 3 horas da manhã, né? Ter que arrumar um Uber. Então a minha gestação, ela foi muito conturbada, e eu falei para Deus que eu não queria mais, né? E um dia lá em casa eu estava contando para Icácia e para Vanusa que eu estava no banho e de repente eu senti uma saudade que começou a doer dentro de mim, uma saudade de uma criança. E era uma saudade de uma criança que eu não conhecia. E Deus me falou que Ele ia me dar mais um filho. E a partir daquele dia eu comecei a abrir o coração, né, para receber uma nova gestação, até por causa da minha idade. Mas todas as vezes o Marlon fala que Sara tinha quase 100 anos, né? Toda vez ele fala isso. Mas nós temos aguardado, né, essa promessa. Nós já sabíamos que Deus ia fazer. Então foi resposta de oração. Eu só não contei no aniversário dele porque o exame não tinha ficado pronto, né? Mas nós estamos muito felizes pela promessa de Deus se cumprindo. Amém? Quem tem promessa aí? Levanta a mão. Você não vai morrer antes da promessa se cumprir. Amém? Abre sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Se você tem vindo aqui na igreja há alguns meses, você sabe que Deus nos deu um direcionamento
Deu certo? Tá aqui, 16:13. Se você está aqui há alguns meses, você sabe que Deus tem dado um direcionamento para nós sobre o ano das portas abertas. Amém? 2023 é o ano das portas abertas. Porém, não existem portas abertas para quem quebra princípio. E nós começamos a orar e buscar do Senhor uma palavra para esse início do ano. E um dos princípios básicos, os primeiros princípios, que nós vemos na palavra do Senhor é a obediência. E nós estamos pregando desde o início do ano sobre a autoridade espiritual, sobre submissão à autoridade espiritual. Então nós já falamos o quanto é importante você não construir a sua vida em cima de uma rebelião. Você não construir um casamento em cima de uma desobediência a pai e mãe. Você não construir algo infringindo algumas leis do Senhor. E a autoridade espiritual é uma delas. A autoridade espiritual tem a ver com as pessoas que Deus designou para que você estivesse debaixo delas. Você nunca vai estar numa posição de autoridade, abençoado por Deus, se antes você não estiver debaixo de uma autoridade e debaixo da submissão dessa autoridade. Pastora, mas eu não presto contas para ninguém. Porém, eu já sou pai, eu já sou mãe, eu já sou empresário, mas não há bênção de Deus completa se você não construiu em cima de um alicerce de ter sido um bom filho, de ter sido um bom aluno para os seus professores, de ter sido alguém que se casou debaixo da bênção dos pais, de ser alguém que até hoje é obediente a pai e mãe. E isso, para o que está atrás de nós precisamos só nos arrepender. Mas é de agora para frente nós vivermos uma vida debaixo da autoridade, da submissão de Deus e das pessoas que Deus colocou acima de nós. Amém? Amém? Então todas as ministrações têm sido assim. No decorrer da ministração, se Deus trouxer alguém no seu coração que você desonrou, alguém no seu coração que você falou de uma maneira um pouco mais grosseira, que você precisa liberar perdão, que você precisa honrar. Todos os cultos nós colocamos bacias aqui, momentos de reconciliação, de pedidos de perdão, de lavar os pés uns dos outros. Então vai colocando no seu coração e pedindo ao Senhor para o que precisa ser feito para você ser liberado de tudo isso. Então no final do culto você vai ter essa oportunidade. E hoje nós vamos falar das características de um homem segundo o coração de Deus. Davi, fala comigo, Davi. 1 Samuel 16:13 diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém? Não sei o que o pessoal está fazendo mímica, mas eu vou continuar aqui, tá bom? Porque senão eu perco a concentração. Meus irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando você vê a história de Davi, você vê que Davi cometeu, no decorrer da sua história, muitos pecados, delitos, faltas. E que às vezes você pode falar assim: como assim ele era um homem segundo o coração de Deus? Em 1 Samuel 16:13 mostra o momento em que ele foi escolhido entre os irmãos dele. Ele não era o maior, ele não era o mais capacitado, mas ele foi escolhido para ser um rei. Numa idade
abaixo dos irmãos, sem a capacidade dos irmãos, mas desde aquela época um homem com características de um homem segundo o coração de Deus. Naquela época reinava sobre Israel o rei Saul. Mas se você voltar um pouco antes, no capítulo 15, Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor e ele foi rejeitado pelo Senhor. Na verdade, se Deus tivesse pressa para fazer algo na nossa vida, no capítulo 15 Saul foi rejeitado, no capítulo 16 Deus escolheria um rei pronto. Deus poderia ter escolhido um rei pronto, um homem pronto, guerreiro, que poderia no capítulo 17 substituir Saul. Só que Deus, ele trabalha com processos. Fala comigo, processos. E tudo que você está cansado, que você reclama na sua vida, tudo que você fala que não aguenta mais, é um processo para te levar à santidade, para te levar a estar mais perto do Senhor, amém? Então Davi ali, ele cuidava das ovelhas, ele matou o leão, matou o urso. Se você for ler a história de Davi, se você for, eu não sei se ainda está, né, na Record, mas tinha uma novela na Record falando de Davi. Se você for estudar, você vai ver que ele era, naquela época, já um ungido do Senhor. Só que se Deus estivesse tão preocupado em tirar Saul rapidamente do trono, ele teria escolhido uma outra pessoa pronta. Mas existia um processo na vida de Saul que precisava ser concluído e um processo de amadurecimento na vida de Davi. E Davi, ele passou por muitas coisas antes de chegar onde Deus queria. E eu coloquei aqui algumas qualidades de um homem segundo o coração de Deus. Quando nós vemos em 1 Samuel, capítulo 20, do versículo 7 ao 12, você pode ler em casa, nós vemos que Davi era um homem com sensibilidade espiritual. Fala comigo, sensibilidade espiritual. Meus irmãos, não tem como sermos pessoas, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, se nós não tivermos sensibilidade do Espírito Santo para saber o que fere o coração de Deus e o que não fere, o que fere as pessoas e o que não fere. E isso em nós, essa sensibilidade espiritual se chama Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. E olha que Davi ainda não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. A Bíblia fala que depois da unção ele passou a ter o Espírito de Deus nele. Mas é totalmente diferente do que aconteceu depois que Jesus subiu ao céu, foi glorificado. E aconteceu no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu. E hoje, através do perdão de pecados, de ter Jesus em nós, nós podemos ter dentro de nós o Espírito Santo nos dando essa sensibilidade espiritual. E sensibilidade espiritual não é você chegar aqui, aceitar Jesus e decorar os 10 mandamentos. Outro dia eu preguei aqui que vão existir coisas que Deus vai pedir para você não fazer, porque você fazendo é um pecado, mas que o outro faz e Deus não falou nada com ele. Isso é sensibilidade espiritual. Tem pessoas que tem algo que a pessoa faz e a outra Deus fala, você não vai fazer isso. E isso é sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual também é quando você começa a quebrar uma regra, quebrar um princípio, fazer algo que vai te levar para uma situação de morte. O Espírito Santo dentro de você acende uma luz vermelha e te fala, para, volta atrás. Davi, em 2 momentos, 1 Samuel 24 e 26, capítulo 24 e depois no capítulo de 26, ele fez 2 coisas que depois ele se arrependeu. No capítulo 24, ele cortou um pedaço do manto de Saul. Ele estava numa caverna, Saul desceu para aliviar o ventre, e ali naquele momento Davi viu Saul ali, e imagino eu que ele pensou, eu vou cortar um pedaço do manto dele, para mostrar para ele que eu tive a oportunidade de matá-lo,
Mas essa minha atitude vai mostrar para ele que não é isso que eu quero. Naquele momento ali, a motivação dele era uma motivação boa. Ele queria se livrar daquela acusação. Saul estava perseguindo ele por achar que ele queria tomar o trono dele. E naquele momento ele corta um pedaço do manto de Saul. E mesmo que ele não tenha feito nada, ele não atingiu Saul diretamente, ele não fez nada contra a vida dele, a sensibilidade espiritual dele pesou no coração. Ele se sentiu mal. Ele falou: por que eu fiz isso? Por que eu levantei a mão, mesmo que seja para tirar um pedaço do manto? E quantas vezes nós somos pessoas que cortamos o manto umas das outras, colocamos uma expectativa maior do que o outro pode fazer, esmagamos os outros. Perto de Davi aqui seria pequeno, e às vezes todo mundo ao nosso redor vê, e nós não temos sensibilidade espiritual para mudar de atitude, para pedir perdão, para consertar, para ajudar o outro. A outra situação de sensibilidade espiritual foi quando ele foi dentro do arraial, pegou a lança e o cantil e saiu. Ele também só queria mostrar assim: eu estive aí. Se eu estivesse em guerra, eu poderia ter matado todo mundo, mas eu não matei. Mas o espírito dele, a sensibilidade espiritual que ele tinha dentro dele, o poder de Deus depois da unção e antes da unção também, fizeram com que ele ficasse com o coração moído. Quantos de nós, presta atenção, a gente faz algo com alguém, o nosso coração pesa e a gente deixa passar até parar de pesar. A gente não vai lá e conserta na hora. Principalmente com as pessoas que a gente convive todos os dias, todas as semanas. Nós precisamos entender que se nós apagarmos o Espírito Santo dentro de nós, quem é que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? Depois não tem como você falar: eu me desviei porque o meu líder de célula não me procurou, eu me desviei porque o pastor ainda não foi na minha casa. Não, é porque você foi apagando o Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós fazemos, por menor que seja, algo que entristece o coração de Deus, não adianta você falar que Deus não te incomoda. A diferença entre eu, você e Davi é que Davi, ele se arrependeu. Pesou o coração dele. Então, uma das qualidades de um homem segundo o coração de Deus é sensibilidade espiritual. Repita comigo: sensibilidade espiritual. Agora, outra qualidade é a paciência. Fala paciência. Meus irmãos, você saber que um trono é seu, que uma cidade diante de Deus ela já é sua, que aquilo ali ninguém vai te tomar, e você se colocar numa posição de esperar, de ter paciência. Ele sabia, como fala a palavra do Senhor, fala que Deus ele tem o tempo e o modo certo. Davi, ele sabia que teria o tempo e o modo certo. Quando Saul morreu, ele poderia ter simplesmente pegado a tropa e falado: agora o ungido do Senhor morreu. Não fui eu que matei. Eu vou direto para Jerusalém tomar o que é meu. Ele orou. E quando ele orou, Deus falou para ele que não era para ir para Jerusalém. E ele não foi, ele ficou. E ele esperou, porque naquela época ainda existia um filho de Saul reinando. Isbosete, naquela época, ainda reinava. Então a paciência de Davi durante todos os anos foi algo tremendo. Davi obedeceu o que Deus mandou. Ele foi para Hebrom, uma cidade pequena. Ser rei de Hebrom era algo que perto da promessa dele era algo insignificante. Mas ele ficou ali 7 anos. Fala, 7 anos.
7 anos. E a ida dele para lá provou que ele não estava tentando usurpar a autoridade espiritual por iniciativa própria. Nós precisamos entender o tempo e o modo. Meus irmãos, tem algo muito forte que fala nesse livro, que é o seguinte: se você almeja de todo o coração liderar, estar à frente, mandar, coordenar, ser visto, você não é quem Deus está procurando para fazer. E eu achei isso tremendo. Porque quando você encontra alguém pronto ali e fala, eu sou capacitado, eu consigo e eu faço melhor do que todo mundo, esse não é a pessoa que Deus usa. Deus usa quem fala assim, não sei nem por onde começar, mas eu vou orar. Eu nem aprendi a educar a Manuela ainda, o que vai ser de mim, mas eu vou orar. Né? Eu e o Marlon, quando a Manu nasceu, nós dois sozinhos, ainda tínhamos poucos irmãos na igreja, ela começava a chorar, nós fazíamos tudo. Quando ela não parava de chorar, a gente começava a orar, Senhor, nos ensina. Senhor, nos ensina, nós não sabemos o que fazer. E aí Deus às vezes dava uma estratégia e a gente foi aprendendo, mas pessoas que falam, eu sei fazer, pode tampar os meus olhos, eu faria melhor que o pastor, o meu líder de célula, eu sou muito mais capacitado do que ele, o meu patrão, eu não sei, ele tem sorte de ter a empresa dele, porque eu sou muito melhor do que ele. São pessoas que Deus não usa. Às vezes são pessoas que ainda vão passar por um vale, vão ser vasos que vão precisar ser quebrados, para ver se entende que nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor só nos usa quando a gente fala assim, Senhor, agora é o Senhor, não sei o que fazer. Quando nós declaramos a nossa incapacidade, aí o Senhor nos usa. E Davi, ele estava ali, ele teve paciência de esperar. Porém, ele reinou em Hebrom. De repente você está numa posição, nós estamos falando de liderança, mas eu estou falando de você ser um empresário, de você ser um pai, uma mãe, de você ser um esposo, uma esposa. E são coisas que às vezes você ainda não recebeu. Porque o Hebrom de 7 anos antes, você está desprezando, você já quer chegar no trono. A falta de paciência faz você deixar o treinamento de lado. Não quero ser treinado. Quero chegar no casamento, quero chegar abrindo uma empresa sem treinamento. Deus, ele não vai te dar nada que depois você vai perder por falta de maturidade. Você pode até abrir algo, você pode até dar um passo por conta própria, mas Deus, ele não tem parte com aquilo ali. Não adianta você chegar depois e falar, Senhor, mas por que o Senhor deixou? Aí Deus vai falar assim, eu deixei? Eu não deixei nada. Você fez do jeito que você queria. Quantas situações nós vemos de pessoas que às vezes vêm aconselhar e falam, pastor, troquei de carro. E agora o banco, comprei um carro muito mais caro, 3 vezes, 4 vezes mais caro do que o meu. E agora o banco está querendo me tomar. Como que pode? Por que Deus deixou? Mas meu irmão, antes disso, você me perguntou, você me pediu um conselho? Não, então agora não tem como. Por quê? Porque já tá feito. Ah, pastor, eu comprei uma casa financiada, não dei conta de pagar. Meu irmão, ora, porque agora o conselho que eu poderia ter te dado antes, não tem como eu te dar agora. E nós somos assim, nós tomamos decisões e depois a gente coloca a culpa em Deus. Eu estou chateado com Deus, eu estou chateada com Deus porque comecei algo e não deu certo. Que dia que foi que Deus falou para você fazer e confirmou no seu coração para você fazer o que você está fazendo? Então começa a valorizar o Hebrom de Deus na sua vida. Começa a valorizar os processos que você vai passar para chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Quem está precisando de paciência? Quem tem coragem de levantar a mão aí e falar que está precisando de paciência? Prepara para amanhã, né? Lutas e tribulações para você ser paciente, amém? Aí ó, agora ninguém fala amém.
Outra qualidade é que ele obedecia os princípios. Ele entendia que ele foi ungido por Deus, mas ele precisava ser ungido pelos homens. A cidade tinha que aceitar ele ali como rei. A sua igreja precisa reconhecer seu chamado. Quando eu tinha 19 anos, que eu li um livro sobre missões e que eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer um ETED, que eu ia sair da minha cidade, todos os meus líderes olhavam para mim. Eu não contei para ninguém, assim, eu não pedi para sair, mas se eles tivessem visto que naquela época era a minha época de ir, com certeza eu teria ido. Aí tem gente que fala assim: o meu ministério não cresce porque o pastor não me dá oportunidade. Meu ministério não cresce porque eu não sou líder de um GC. Meus irmãos, o dia que chegar o momento de você fazer algo para Deus, ninguém vai te impedir. Amém? Eu posso ouvir um amém? Homens não impedem você de servir a Deus. Seu ministério não está condicionado. Porém, a sua igreja, sua liderança, ela olha para você e se você é uma pessoa sincera, que discipula, que caminha junto, que é discipulado, a sua liderança sabe até onde você consegue ir. E no momento certo, Deus abre o coração, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. E Deus, ele libera. E ele libera e no tempo certo vai acontecer. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, coloca sua mão sobre o seu coração. Fala comigo assim: Senhor Jesus, que o meu ministério não dependa de um microfone, mas que o que o Senhor quiser que eu faça, possa vir no tempo e no modo estabelecido pelo Senhor. Davi, ele foi ungido por Deus, mas ele esperou o reconhecimento da nação. Se não aconteceu é porque não estava no tempo. Outro exemplo, meus irmãos, de princípio que ele era extremamente obediente, foi a questão dele. Ele não defendia a autoridade espiritual só quando ele estava envolvido com a sentença. Por exemplo, ele precisava honrar Saul, mas se alguém está desonrando o líder, ele não estava nem aí. Não, ele estava. A Bíblia fala que Isbosete, um dos filhos de Saul, ele foi assassinado. E Davi, ele julgou o assassinado. Ninguém deveria permitir que a autoridade de outra pessoa fosse prejudicada a fim de estabelecer a sua. Um dos princípios que a Bíblia nos garante é você não fazer parte de contendas, discussões, rebeliões contra a autoridade. Chega uma pessoa para você e começa a falar: ah, meu pai e minha mãe não prestam, meu pai e minha mãe me tratam mal, meu pai e a minha mãe não me dão exemplo. Aí a pessoa: é verdade, eles não servem para nada. Quer dizer, você, ao invés de ali defender a autoridade espiritual, que independente de boa ou ruim, é uma autoridade espiritual, você deixa, porque não tem nada a ver com você. Quando o manto de uma autoridade espiritual é cortado na sua frente e você não faz nada, você passa a ser participante daquela rebeldia. Davi poderia ter falado assim: Deus usou esse homem para matar o filho de Saul, porque agora chegou a minha vez, chegou a minha hora. Ele falou: quem é você para se levantar contra uma autoridade? E mandou matar aquele assassino. Logo à frente, nós vemos que ele também deixa eu ver onde que eu anotei. Mesmo que não seja diretamente contra você, ela deve ser julgada. Não haja com as pessoas só quando elas infringem a sua autoridade. Eu tinha anotado aqui em outro lugar um exemplo, mas depois eu falo. Nós não podemos permitir que pessoas façam calúnias, que pessoas tratem mal qualquer tipo de liderança perto de nós. Um idoso, um professor, um líder. Nós precisamos ter esses princípios firmes em nós.
A Bíblia fala que nós estamos errando porque nós estamos deixando as veredas antigas. O que são veredas antigas? É aquilo que os nossos avós, bisavós nos ensinaram. Meus irmãos, se os nossos avós e bisavós estivessem aqui, eles teriam ataques cardíacos de ver a falta de respeito, de ver a situação da humanidade hoje. Isso são princípios antigos. Nós estamos numa nação, é um cristianismo mais católico, mas é um cristianismo que o princípio básico ali dos 10 mandamentos, eles foram firmados no coração das crianças desde há muito tempo. Tanto que a pessoa que está passando ali na rua e está indo pecar, ela sabe que ela está pecando. Ela quer uma aprovação, ela quer falar que a vida é dela, o corpo é dela, mas lá no fundo, o que é pecado a pessoa sabe, por causa dessas veredas antigas, desses princípios. E nós precisamos lembrar disso. Nós não podemos ter a nossa casa como um lugar de reunião para falar dos outros. Nós não podemos ter o nosso carro, o nosso local de trabalho, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Quem está entendendo diz amém. Davi, ele puniu o assassino do substituto de Saul. Ele poderia, meus irmãos, falar assim: foi Deus. Mas enquanto aquele menino ainda estava ali, Davi não tinha autorização nenhuma para reinar. Quem está entendendo diz amém. E um dos últimos princípios que eu coloquei aqui é que Davi era manso e humilde. Fala, manso e humilde. Meus irmãos, como é difícil ser manso e humilde. Depois que ele se tornou rei, eu queria que você abrisse em 2 Samuel 6, nós vamos ler, porque vai falar dessa humildade, né, de ser manso e humilde. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6,16 até o 23. Ele era um homem manso e humilde. O trono não mudou a forma dele adorar. Ele era o mesmo na presença de Deus. Meus irmãos, diante de uma situação de decisão, diante de uma situação que necessita de uma liderança, nós temos autoridade espiritual acima de nós. Amém? Nós temos pai, mãe, a polícia, a política, né? Os políticos. Nós temos uma liderança eclesiástica. Mas diante de Deus nós somos todos iguais. Fala comigo assim, todos iguais. E Davi, ele não mantinha uma aparência de santidade só porque agora ele era rei. Quando ele estava diante de Deus, ele era o mesmo Davi diante de ser rei. Ele mantinha a mesma postura diante de Deus. E 2 Samuel 6,16 diz assim: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, fala assim comigo, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Fala comigo, desprezou. Versículo 17. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 18. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em o nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honroso foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer um dos vadios. Versículo 21.
Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandou-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor é que eu tenho me alegrado. Versículo 22. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mais das servas de quem falaste, delas serei honrado. E versículo 23. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mical aqui, o erro de Mical foi achar que o rei teria que ter uma postura diante do trono dele ali, diante do povo, e diante de Deus ele teria que ter a mesma postura. E Davi diante do povo, ele tinha autoridade. Davi diante do povo, ele precisava tomar decisões, ele tinha que ter uma postura. Mas diante da presença do Senhor, tudo que ele fez, toda a dança que ele fez ali, foi uma maneira de se alegrar diante da presença do Senhor. E Mical, ela aprendeu com o pai dela. O pai dela era um homem rígido como rei e indiferente na presença do Senhor também, tanto que ele foi desprezado. E quando Mical fala isso com Davi, ela fere a autoridade dele como marido. O restante foi que Deus aceitou Davi, mas julgou sua mulher, ferindo seu ventre. Todos nós, quando ferimos figuras de autoridade, não somos sensíveis para pedir perdão, para voltar, para consertar. Áreas da nossa vida ficam inférteis, infrutíferas. O que eu estou querendo dizer para você é que mesmo depois de muitas e muitas e muitas semanas falando de autoridade espiritual, existem pessoas aqui que ainda não liberaram os pais. Existem pessoas aqui que não liberaram as mães, às vezes por causa de uma surra que levou quando era criança. Existem esposas que não liberaram os maridos. E eu quero dizer que não vai adiantar o mês que vem nós estarmos pregando sobre qualquer outra coisa e você tentando construir algo em cima de um princípio quebrado. Vai existir uma infertilidade. Davi aqui, ele se mostrou manso e humilde. Ele continuou adorando da mesma forma. Não importava o que ela falasse. Não foi ele que orou para Deus puni-la. Foi Deus que puniu pelo que ela fez. E nós precisamos entender que tudo que nós fazemos debaixo dessa desobediência, seja dos seus pais, dos seus líderes, do seu esposo, seja das pessoas que você tem desonrado no seu dia a dia, nada vai prosperar, nada vai frutificar, nada vai crescer, nada. E aí você fala: eu venho todo domingo e a tristeza não sai do meu coração. Eu sou acompanhado, mas nada muda. Mas às vezes tem algo lá dentro, uma raiz de amargura, uma raiva de alguém. E quando nós falamos do lava-pés, já teve dia de alguém me pegar aqui e falar assim: pastora, representa minha mãe. Minha mãe morreu, eu não pedi perdão para ela. A pessoa chegar, lavar o meu pé e falar: mãe, me perdoa. A mãe dela não estava aqui, mas é uma maneira de consertar algo que às vezes você achava que não tinha como consertar mais. Se os seus pais estão aqui, honrem eles. Pastor, eu já lavei os pés dos meus pais. Lava de novo, porque essa semana você aprontou de novo, com certeza. Seu esposo, sua esposa. Meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Quando terminar essa campanha de autoridade espiritual, Deus vai mandar pessoas para a gente cuidar, pessoas feridas, pessoas que precisam de um acompanhamento, pessoas que vão precisar de apoio. E Deus vai usar essa pessoa que está aí do seu lado. Olha para essa pessoa aí do seu lado. Porque nesse momento nós vamos estar prontos para receber uma grande colheita. Seja seus familiares, seja seus pais, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Deus, Ele quer trazer uma grande colheita.
Mas você sabe por que as igrejas não crescem? Porque as pessoas querem ficar em cima de pecados ocultos. E o pecado oculto, ele trava a presença de Deus dentro da igreja. Porque nós somos um corpo. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter as qualidades de Davi. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual, paciência, ser obediente aos princípios, sermos mansos e humildes de coração. Todos os que são usados por Deus em posição de autoridade devem ter o espírito de Davi. Que ninguém se defenda, nem fale por si mesmo. Aprendamos a esperar e a nos humilhar diante de Deus. Aquele que sabe obedecer é o mais qualificado para estar numa posição de autoridade. Quanto mais alguém se prostra diante de Deus, mais depressa o Senhor o defende. Amém? Quem vai te defender? O Senhor. Meus irmãos, tem um peso muito grande também para as autoridades espirituais. Que se elas errarem, quem vai tratar com elas é o Senhor. É muito forte isso. Se nós errarmos como pais, quem vai tratar conosco é o Senhor. Se nós errarmos como patrões, como empresários, como donos do nosso próprio negócio, tratando os nossos subordinados, quem vai tratar conosco é o Senhor. Mas em contrapartida, hoje, como pessoas que estão debaixo de uma autoridade, nós precisamos entender que basta nos arrepender. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Que Davi possa ser o seu exemplo para essa semana, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Os nossos diáconos vão trazer as bacias. Nós não estamos fazendo isso para aparecer, para ver se toda semana vai ter gente. Tem nada disso. É só uma oportunidade. Se você tiver com a sua liderança, se você tiver com alguém que você precisa honrar. Semana passada uma pessoa me perguntou assim: se for só uma pessoa que eu gosto muito e quero honrar, chama ela aqui. Se sua mãe e seu pai não estão aqui, chama um irmão, uma irmã para representar sua mãe e seu pai. Se o seu esposo não está aqui, chama um irmão, lava o pé de um irmão. Fala: eu queria lavar seu pé como se você fosse meu esposo. Na primeira oportunidade eu vou pedir perdão para ele. Honra, meus irmãos, honra. Jesus, ele nos ensinou, ele lavando os pés dos discípulos. E naquela época eles andavam quilômetros e quilômetros. E o banho não era o banho de hoje, não. Então não eram pés muito limpos, não. Era algo que só os servos, os menores da casa faziam. Por isso, nessa noite, se você tem alguém que você quer honrar, você venha. Se você não tiver, comece a orar aí no seu lugar. Comece a falar: Deus, não adianta te servir se eu não sou sensível ao que o Senhor fala. Não adianta pedir uma direção para segunda-feira se o que Ele te falou quarta você não fez ainda. Tenta lembrar o que Deus mandou você fazer há anos que você não fez. O que adianta Ele te dar um novo direcionamento hoje? Você tem que obedecer, é o que Ele te mandou lá atrás. Então começa a falar: Senhor, eu quero ser sensível à sua voz. Se tem algo que eu preciso fazer e me esqueci e deixei passar, fala de novo. Fala para o Senhor que você quer ser sensível à voz dEle, que você quer ser obediente, manso, humilde, ser paciente. Que você sabe que no tempo do Senhor, ninguém tira o trono do Senhor da sua vida, ninguém tira a coroa do Senhor que Ele prometeu. Começa a falar aí no seu lugar. Começa a falar: Senhor, não adianta começar o ano, entrar em março e continuar fazendo tudo errado e fingindo que eu sou crente. Nessa noite eu queria que você colocasse as suas duas mãos sobre o seu coração. Quero fazer uma oração. Nós vamos fazer duas orações nessa noite. E a primeira oração eu queria que toda a igreja repetisse comigo. Fala assim: Senhor Jesus, bem alto: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Muda minha vida. Vem morar
dentro de mim. Eu abro meu coração para o Senhor nessa noite. Eu confesso que eu preciso de Ti. Eu confesso que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, me ajuda a caminhar, me faz cada dia mais parecido contigo. E eu que estava desviado, afastado da tua casa, arrependido, eu volto para a tua presença. Me recebe como aquele filho pródigo nessa noite, em nome de Jesus. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, chamando o Senhor para morar dentro do seu coração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador? Ou alguém que estava afastado, frio, desviado, desigrejado, desiludido, e hoje quer dar um passo e falar: eu preciso firmar, eu preciso voltar, eu preciso de Deus, eu preciso desenvolver o que Deus colocou na minha mão, eu preciso obedecer. Tem alguém? Tem alguém nessa situação? Levante sua mão bem alto, nós vamos orar por você. Levante suas mãos bem alto, bem alto. Se não tem ninguém, eu queria chamar aqui à frente quem acha que ainda precisa chegar nesse caminho de se parecer com Davi. Se você acha que você ainda precisa de uma dessas qualidades, vem aqui à frente. Eu quero chamar todos os líderes de GC para ficar aqui desse lado. Nós vamos orar por essas pessoas. Pastor Marlon vai ungir as mãos, a Alessandra. E nós vamos orar por você. Eu preciso dessas qualidades de Davi. Porque todos os dias existem situações que dificultam dentro de mim para ter paciência, para mudar, para me arrepender. Não saia daqui sem uma oração. Nós temos aqui todos os nossos líderes à disposição para orar por você. Então, enquanto os instrumentos tocam, você vem aqui à frente, venha receber uma oração. Venha receber uma oração. Fala: eu quero uma semana diferente. Eu quero parar de viver a mesma coisa toda semana. Eu quero parar de fazer tudo do meu jeito. Eu quero parar de buscar os meus sonhos. Eu quero buscar os sonhos do Senhor. Então, nessa noite, Pai, na autoridade do nome de Jesus, se há alguém aqui que precisa de mudança de vida, meu Pai, ouve cada oração nesse momento. Atende, meu Pai, o clamor do teu povo, no nome de Jesus. Vai orando aí no seu lugar. Vamos louvar. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. A ti eu vou clamar. Levante suas mãos bem alto. Comece a louvar o Senhor. Se você quer receber uma oração, ainda dá tempo. Vem aqui à frente. Cante esse louvor, entendendo o que você está falando, em nome de Jesus. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amor. Não fique alheio. Comece a orar. Comece a declarar. Se renda nessa noite. Preparado pra mim, eu me rendo aos teus pés. És tudo que
do Senhor, você vai conseguir ser parecido com Ele. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, na tua presença nós nos colocamos, Pai, pedindo a você que sonda e conhece o nosso coração, pedindo a você que sabe, Pai, a palavra que ainda nem nos chegou à língua. Antes mesmo de nós projetarmos ela no nosso pensamento, você já sabia. Eu peço que o Senhor invada cada coração e cada mente nesse momento. Eu peço, meu Senhor, que cada coração seja levado cativo de Cristo. Eu peço que em nome de Jesus, meu Senhor, esses corações se convertam a você de uma maneira genuína, verdadeira. Que o Senhor venha inundar cada coração em um relacionamento íntimo e verdadeiro com você. Deus, nós estamos cansados de viver no raso. Nós estamos cansados de estar bem no domingo e quando o culto acabar, esse sentimento cair por terra. Que o Senhor seja o centro de tudo. Que o Senhor verdadeiramente seja em nós a esperança da glória. E que em nós não falte o desejo incessante de estar na tua presença, e de te buscar, e de estar com você, e de caminhar com você, de nos ajoelharmos na sua presença, conhecermos, prosseguirmos em te conhecer. Eu oro por vida com Deus. Eu oro por comunhão, intimidade com Deus. Vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus, intimidade com Deus. Na basura Senhor, nós estamos clamando a você por pessoas comprometidas com a tua palavra, com a causa do evangelho. Não é evangelho que prega uma prosperidade fajuta, mas um evangelho que prega a verdade bíblica, a prosperidade em Deus, que é amar o órfão, a viúva, se compadecer daqueles que precisam. Nós clamamos por corações convertidos, corações que não se conformam, literalmente inconformados, corações que ardem e que rejeitam a apatia espiritual, corações que ardem e rejeitam ser comprometido com o sistema que o mundo oferece, o coração que busca intimidade com o Senhor, o coração que não está preocupado em ser bem visto por homens, mas bem vistos pelo Senhor. Em nome de Jesus, inunda os corações. Arda, faça arder mais uma vez cada coração que anseia, que espera estar com você. Aleluia! O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida
Não se detenha. Abra bem a sua boca. Adore o nome desse Deus. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu Declare isso. amor. E que se você ainda não vive isso nos dias de hoje, que esse louvor se torne uma verdade na sua vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu declaro que você já não vai mais habitar no raso. Eu declaro que em nome de Jesus é chegado um novo tempo de profundidade para você. Busque isso nessa noite. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Levante suas mãos bem alto assim. Aos teus pés, És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Comece a orar aí no seu lugar. Apresenta ao Senhor a sua vida, as suas dificuldades. Às vezes o que está tirando a sua paz, que você precisa resolver amanhã de manhã. Que age em você o mesmo espírito que houve em Davi. Um espírito obediente. Um espírito que quer fazer a vontade do Senhor. Fala para o Senhor, fala: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Me quebra. Me faz de novo. Que não seja só mais uma semana, mas que Deus tire de você tudo que te afasta dele. Eu declaro que tudo que sair da sua vida a partir de amanhã são coisas que te afastam do Senhor. Se o trabalho para o Senhor te afasta do Senhor, Deus vai tirar. São coisas que às vezes você acha que é de Deus, mas que não é. Você tem coragem de fazer essa oração?
Faz essa oração aí no seu lugar. Fala: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero ter um ano diferente, ainda dá tempo. Senhor amado, vamos cantar esse louvor. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia, Senhor. Essa é a oração do teu povo, meu Pai. Nós queremos ser vasos novos, meu Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Que cada família aqui possa ser um luzeiro onde eles estiverem, meu Pai. Uma referência da manifestação da tua glória. Estenda suas mãos assim em sinal de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Meus irmãos, nós vamos continuar com o lava-pés. Se a sensibilidade espiritual não te deixar passar da porta, vem lavar o pé de quem precisa, mas vá em paz. Tem uma semana de vitória para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Cantina lá no final, coxinha, refrigerante. Deus abençoe vocês. Tu queres